Leitura bíblica referente a 21 de junho, 2 Reis, capítulos 1 e 2, Atos, capítulo 13, a partir do versículo 42 até o 52, Salmo 139, Provérbios, capítulo 17, versículos 19, 20 e 21, ao som da música O Espírito Prometido. E imediatamente vamos aqui começar a nossa porção desse dia com 2 Reis, capítulo 1. Amém. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel, e o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: vão consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel, para que vocês estejam indo consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou o que houve, por que voltaram. Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel, para que você esteja mandando consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu o monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou outro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu o capitão e os seus 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com os seus 50 soldados. Este terceiro capitão de 50 subiu o monte, pôs-se de joelhos diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. E Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isto porque Acasias não tinha filhos. Quanto aos demais atos de Acasias e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jesus é o Senhor. Prossigamos ao capítulo 2 de 2 Reis.
Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó viram isso e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Foram ao encontro de Eliseu e se prostraram diante dele em terra. E disseram a Eliseu: eis que entre os seus servos há 50 homens valentes, deixe-os ir em procura do seu mestre. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não mandem ninguém. Mas eles insistiram com ele, até que, constrangido, lhes disse: podem enviar os homens. E enviaram 50 homens que o procuraram durante 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó, e ele lhes disse: eu não disse que vocês não deveriam ir? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse: tragam-me um prato novo e ponham nele sal. E eles trouxeram. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável esta água, ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel, estando ele a caminho. Então, repetindo, versículo 23. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca,
Suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Jesus é o Senhor, amém. Cristo já nos concedeu, não pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé, mas pela pregação da fé. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ó Senhor Jesus, amém. Anunciou o Evangelho a Abraão, entre os povos todos, abençoados serão. E todos aqueles que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque o justo viverá. Quem ama a discórdia, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a própria queda. O perverso de coração jamais encontra o bem, e o que diz coisas más acaba em desgraça. Quem gera um tolo faz isso para a sua própria tristeza. O pai do insensato não terá alegria. Provérbios 17, 19, 20 e 21. Amém. Não pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé, mas pela pregação da fé. Antes da fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para a fé do futuro.
Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, começando a partir do 42 até o 52. Creio que até o final do capítulo. Vamos lá. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Essa é a nossa porção da palavra do Senhor para este dia. E desfrutemos dela em nome do Senhor Jesus. Peço a você que inscreva-se nesse canal, deixe sempre o seu like, isso vai nos ajudar a levar essa palavra, essa leitura, esses áudios mais distante, principalmente a quem de fato precisa, por uma questão de enxergar pouco, ou até mesmo alguns que não enxergam de jeito nenhum, ou lê pouco, não dá conta de ler uma quantidade de texto desses de uma vez, e consegue ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Louvado seja o Senhor, tenhamos todos um bom dia na presença e na dispensação do Senhor. Amém, amém. E todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque o justo viverá pela fé, porque o justo viverá pela fé. Pois o Espírito prometido, Cristo já nos concedeu, fazendo-se maldição no madeiro em nosso lugar. Pois o Espírito prometido, Cristo já nos concedeu, não pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé, mas pela pregação da fé. Antes da fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para a fé do futuro, que haveria de se revelar. Chegando à fé, já não permanecemos mais sob a lei, pois somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas o Espírito prometido, Cristo já nos concedeu, fazendo-se maldição no madeiro em nosso lugar. Pois o Espírito prometido, Cristo já nos concedeu, não pelas obras da lei, mas pelo ouvir da fé, mas pela
pregação da fé.